Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Todo mundo em casa? Quem pode ficar em casa tá em casa, e quem não pode tá se protegendo aí da melhor forma possível, usando máscara, lavando as mãos, evitando contato. Povo, enquanto a gente está passando por essa quarentena e não tem uma data certa para voltar, eu resolvi trazer alguns assuntos interessantes que eu acho interessante para a formação de vocês, que vocês não vão ver em disciplinas no curso, certo? Um deles é o Turtle, né? Que é essa tartaruguinha. Ela é uma biblioteca do Python, tá? Então eu vou fazer um mini curso, na verdade um micro curso de Turtle aqui para vocês, beleza? E o que é o Turtle? O Turtle, ele é uma biblioteca em Python que é utilizada para desenho, basicamente isso, tá? Que deriva de uma linguagem de programação antiga chamada Logo, que era usada para desenho de primitivas, desenhos vetoriais, né? Desenho de linhas, e a partir dessas linhas formas geométricas, quadrados, elipses, círculos, e a partir disso combinação dessas formas para desenhar uns desenhos mais complexos, tá? Turtle, traduzindo para o português, do inglês para o português, quer dizer tartaruga. Então, imagine que o Turtle é uma tartaruga que se move no chão, e onde ela passa, ela deixa um rastro. Então é como se fosse uma caneta mexendo no papel, beleza? Aqui a gente tem um exemplo real de como funciona o Turtle. Ele é literalmente uma tartaruguinha mesmo, certo? Que onde ela anda, ela deixa um rastro. Então você pede para ela se movimentar, ela se movimenta e vai deixando um rastro. Agora, não é porque é algo simples assim que você só consegue fazer coisas simples, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui da esquerda, nessa animação da esquerda em cima, você tem um desenho, vários desenhos, na verdade, de várias formas geométricas. Então, o pessoal da matemática pode usar o Turtle para fazer animações, para fazer desenhos de polígonos. Ele está fazendo vários polígonos de vários lados, né? Um octágono, depois um polígono de 9 lados, de 10 lados, e assim por diante. Na da direita aqui, ó, um desenho de um Pikachu. Aí você consegue fazer desenhos mais complexos com o Turtle, não só as formas básicas, não só as primitivas básicas. Então você consegue fazer animações, cenários de jogos, por exemplo. Aqui embaixo, mais alguma coisa relacionada à matemática, né? Criar formas geométricas a partir de dados matemáticos. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem a tartaruga andando para cima, para baixo, e aqui em cima são os comandos que fazem ela fazer, né, ela andar com essa movimentação, né? Então, por exemplo, forward 30, turn alguma coisa aqui que passou, turn menos 100 e assim por diante, beleza? Então, como eu falei, não é porque é simples que só dá para fazer coisas simples, né? Então você consegue fazer jogos, né, que é muito interessante para quem está aprendendo a programar, usar esse recurso de desenvolver jogos para aprender ao mesmo tempo a programar e criar o seu próprio jogo, né? Então a gente tem o jogo do Come Come aqui em cima, né, que é o Pac-Man, e veja que são só primitivas básicas mesmo, são linhas azuis, pontos brancos, bolas amarela e vermelha, um fundo preto, aqui tem um texto que vai mudando, então coisa realmente simples, né? A nível gráfico simples. Aqui você tem outro jogo, né? Aquele jogo do Asteroids, também primitiva simples, ó, uma espécie de um triângulozinho aqui, atira alguns pontos, aí tem umas formas aqui dos asteroides que dá pra gente criar de uma maneira mais ou menos aleatória, enfim. Outro exemplo, o jogo do Snake, da cobrinha, né? Que ela vai comendo alguma coisa e vai crescendo. E de novo, formas básicas, ó, linhas, cores básicas. Aqui você já tem um jogo mais elaborado, que é um jogo de xadrez. Então tem as formas básicas do tabuleiro e algumas figuras mais complexas, a figura do cavalo e etc. Mais um jogo aqui, e aqui um relógio, também bem simples o relógio, só que a lógica por trás são outros 500, né? É uma outra dificuldade. A gente vai focar aqui nesse microcurso, como eu falei, né? No Turtle em si. Beleza? Aqui e acolá a gente coloca alguma coisa de jogos ou alguma coisa de um motor de jogo que dê pra gente fazer. Certo, então começando pelo básico. E o básico do Turtle é como se movimentar.
Você tem basicamente 4 comandos no Turtle para se movimentar, certo? O comando de movimentar para frente, movimentar para trás e de girar. E ele pode girar tanto à direita quanto à esquerda, né? E os comandos estão em inglês. Você tem forward, backward, right e left, né? Então, ou seja, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Beleza? Então aqui você tem uma janela real do gráfico do Turtle. Vejam que aqui a setinha, né, o ícone é uma seta e não uma tartaruga. Isso pode ser mudado. Você pode escolher a seta, que é o padrão, ou a tartaruguinha mesmo, que já vem embutido nele. Que a gente não vai mexer nisso agora, que isso aí é o detalhe do detalhe. Então, a nível de código, o que é que eu preciso para usar o Turtle? Como eu falei, ele é uma biblioteca do Python. Então, você precisa ter essa biblioteca instalada. Normalmente já vem pré-instalada, né? E faz só importar ela para o seu código. Então, você faz import Turtle e você importa a biblioteca Turtle. Depois, inicia um objeto. Eu chamei aqui de T. Normalmente, a gente chama de T. E você diz T recebe um Turtle, um objeto Turtle da biblioteca Turtle, beleza? E esse seu T fica sendo essa setinha aqui, ou a sua tartaruguinha. E tudo que você vai fazer em cima do T. Ah, posso ter duas? Pode ter quantas você quiser, certo? Pode ter T1, T2, ou dar nomes para sua tartaruga. Tartaruga José, tartaruga Francisca, tartaruga Maria, beleza? Como é que eu faço para girar? Como eu falei, right ou left, né? Se eu quero girar para a direita, eu faço t.right e eu tenho que colocar o quanto eu preciso girar, o quanto eu quero girar. E esse valor ele vai ser dado em graus. Então, se eu quero girar 90 graus, t.right 90. Depois, se eu quero fazer com que ele ande para frente, agora entenda. Se você iniciou aqui no centro, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Se você iniciou a setinha para cá, certo? E mandar ela andar para frente, ela vai andar para cá. Ok. Agora, se você mandou ela girar para a direita 90 graus, ela não vai mais ser assim. Ela vai girar 90 graus para a direita. Então, a direita dela está para baixo, 90 graus para cá. Então, a sua setinha vai estar apontando, ó, para baixo. Então, quando você manda andar 100 unidades, ela anda para baixo. Beleza? Então, ele anda para frente de onde está apontando, certo? Então, isso é importante. Tá, então, de novo, comecei aqui, peço para ele girar 90 graus, depois anda para frente 100 unidades, depois gira para a esquerda 90 graus, depois anda para frente 100 unidades. E depois finaliza o Turtle, turtle.done. Tá, então, lembra que aqui, no Done, ó, não tem o T. Beleza? Que é exatamente essa animação aqui, ó. Veja, a setinha começa para cá, depois ela vira para baixo, anda 100 e depois anda à esquerda, vira para a esquerda, né, na verdade, e depois anda mais 100. Tranquilo? Beleza? Você pode usar também os atalhos desses comandos, certo? Vocês vão ver que no Turtle é muito comum você ter o comando em si, né, tipo forward, e ter os atalhos para ele, tipo FD. Então, ao invés de você escrever forward, você escreve só FD. Ao invés de escrever right, left, só RT ou LT. Tanto faz, não tem diferença nenhuma. Tranquilo? Em relação às coordenadas, o Turtle ele age sobre um sistema de coordenadas 2D, certo? É como se fosse um papel em branco, certo? Uma folha em branca. E centrado no meio da folha. Então, no meio da folha é o ponto inicial do Turtle. E esse ponto inicial é o nosso, em relação ao nosso eixo de coordenadas, é o ponto 0, 0. Então, você tem aqui na horizontal o eixo X e você tem na vertical o eixo Y, tá? À medida que eu aumento o eixo X, ou seja, à medida que o eixo X é positivo, o meu Turtle anda para cá. Se o meu eixo X é negativo, ele anda para trás. Se o meu eixo Y é positivo, ele parte da origem e anda para cima. Se o meu eixo Y é negativo, ele parte da origem e anda para baixo, tá? Para vocês entenderem o que é isso na prática. Imagine que eu tenha o seguinte comando, ó. Eu importo o Turtle, tem que ter,
eu inicio o turtle, tem que T, e chamei o meu turtlezinho de T. Aí eu faço T forward 100, ou seja, ele da onde ele iniciar, eu mando ele andar 100. Depois T left 90, então da onde ele parou, depois que ele andou 100, ele gira 90 graus. E depois anda para frente mais 100 unidades e acabou. Então imagine que ele começou aqui, por exemplo, ó, olhando para frente, tá? Ele sempre começa olhando para frente. Então eu mandei andar 100, ele vai andar 100. Depois gira à esquerda 90 graus. Como ele está olhando para cá, ó, ele vai girar para lá e vai olhar para cima. Então quando ele olha para cima, ele anda mais 100 unidades e faz exatamente isso daqui. Gera exatamente essa figura. Ele saiu da origem, que é o ponto 00, e foi até o ponto 100, 100, ó. 100, 100, né? Porque eu andei 100 unidades no eixo X e 100 unidades no eixo Y. Beleza? Uma forma mais simples, digamos assim, de se fazer, ou mais direta, é você setar o valor de X e o valor de Y para onde o seu turtle deve andar. Então, por exemplo, importo o turtle, inicio o turtle e digo, ó, turtle, que o meu turtle é o T, né? T, seta um valor de X de 100, só 100, só X, não mexi em Y, tá? Então, ele estava no 00, então eu mexo no valor de X. Eu digo que vai para o X100. Onde é que é o X100? Bem aqui, ó. Aí ele vem para cá, para bem aqui. Aí eu digo, turtle, vá para a posição de Y igual a 100. Onde é que é o Y100? Eu falei que o Y positivo era para cima, então ele sobe 100 unidades. Então, ele chega na mesma posição, 100, 100, só que com outros comandos, tá? 7x e 7y, eles definem as coordenadas x e y individualmente. E eu tenho uma maneira melhor de ir direto para o ponto que eu quero, sem passar por locais intermediários, por pontos intermediários. Então, se eu quero ir para a posição 100, 100, partindo da minha origem, né, da origem que eu estou no 00, que é o meio da minha tela, para ir para a posição 100, 100, eu posso setar a posição 100, 100, set position, e dou um valor de x e um valor de y. Ele vai movimentar o turtle direto para a posição que eu quero, sem precisar passar por posições intermediárias de x ou de y. Beleza? Assim como o set position, eu tenho uma outra função que faz a mesma coisa, que é o goTo, tá? Não é goto, é goTo. GoTo, traduzindo para o português, quer dizer vá para, ir para, né? Então, da posição que eu estou atualmente, que no caso aqui é a origem, eu digo, ó, turtle, vá para a posição 100, 100. E ele vai direto, fazendo a diagonal, para a posição 100, 100. Beleza? Então, como eu falei, o turtle ele tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, né? Vários comandos. Tranquilo? Então, vamos aqui para a prática. Um exemplo prático aqui dele já usando código. Como que eu desenho um quadrado de lado 100 com o turtle? Então, vamos aqui fazer alguns códigos. Beleza? Então, aqui no PyCharm, que é a ideia que eu uso, vamos começar importando o turtle. Então, import turtle. Vamos iniciar aqui. Como eu quero fazer um quadrado, o meu turtle eu não vou chamar de T, eu vou chamar de quad. E eu vou dizer, ó, quad, você será um turtle. Então, da minha biblioteca turtle, eu importo o próprio turtle, o próprio objeto turtle. Beleza? E vamos fazer esse quad. Vou fazer só ele ir lá pro 100, 100, né? GoTo 100, 100. E quad não, e turtle.done, que é para dizer que eu acabei, tá? Então vou rodar aqui, ó. Então vejam que ele fez como o exemplo lá que eu acabei de mostrar, tá? Só que eu quero fazer um quadrado. E como eu falei, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então vamos usar aqui os primeiros comandos que a gente viu. Então quad, pronto, para fazer um quadrado, deixa eu voltar aqui para a gente pensar naquela tela. A minha ideia de fazer um quadrado é, partindo daqui, eu vou até essa posição, depois até aqui, depois até aqui, depois até aqui. Como é um quadrado de lado 100, eu vou andar 100 para frente,
depois eu vou girar à esquerda, vou andar mais 100, depois giro à esquerda novamente, ando mais 100, giro à esquerda novamente, ando mais 100 e voltei para a origem. Então vamos ver aqui. Então primeira coisa, ando 100, depois giro para direita, para a esquerda, então left 90 graus, depois ando mais 100, depois left 90 graus, mais 100 para frente, depois left 90 graus e por último, 90 graus e por último mais 100 para frente. Então dá uma olhada. Perfeito, nosso quadradinho aqui. Aí vejam, ó, atentem para isso. Aqui é uma setinha, certo? E ela parou olhando para baixo. Então, se eu mandar, depois que eu acabar de desenhar, se eu mandar ele andar para frente, ele não vai vir para cá. Ele vai continuar desenhando e vai vir para baixo. Beleza? Então essa aqui é uma maneira de fazer o quadrado, né? Lembrando, ao invés de usar forward, eu posso usar FD. Então eu posso renomear isso aqui. Eu posso simplesmente colocar FD. Fiz besteira aqui, só no último. Ó, FD. Dá na mesma coisa. Ao invés de usar left, eu posso usar LT. Dá na mesma coisa. Beleza? Ó, então FD, LT, FD, LT, mesma coisa. E além disso, eu posso usar o meu set position, ou o meu go to, ou o meu set pose, enfim, vou usar aqui o meu go to. Então antes, vamos lá, só para a gente pensar lá em cima da tela. Qual é a ideia? Eu sei que o lado é 100, certo? Então, para desenhar esse cara com o go to, eu tenho que mandar ele para 4 posições específicas, né? 1, 2, 3 e de volta para a origem. Então, partindo do 0, 0, esse primeiro ponto é no x igual a 100 e eu não movo o y, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, quad.goTo, é no x igual a 100 e eu não movo o meu y. Beleza? Então, o próximo ponto vai ser subindo, ou seja, aumentando o meu y e sem mexer no meu x, certo? Então, o meu x que eu estava era no x100, vai continuar no x100. Só que o meu y vai aumentar. Enquanto? Em 100 também, porque o meu quadrado tem os lados iguais. E o lado igual a 100. Então, esse próximo ponto vai ser no ponto 100, 100. Quad.goTo 100, 100. 100, 100. Depois, o terceiro ponto. Esse carinha aqui. Eu não vou movimentar mais no y. Então, o y anterior vai continuar, que é o y de 100. E o meu x eu tenho que voltar, ó. Voltar para onde? Para o x da origem. Quanto era o x da origem? 0. Então, não movo no y, movo apenas no x. Quad.goTo. Movo apenas no x, para o x da origem. Não movo no y, continua 100. E para finalizar, eu tenho que voltar para a origem. Então, quad.goTo, 0,0. Então, vamos lá. Beleza, ó. Nesse caso aqui, vejam que eu não movi a angulação da seta, certo? Ela foi olhando para frente, começou olhando para frente, terminou olhando para frente. Beleza? Para frente aqui, no caso, para a direita. Então, diferente lá do forward, left, right, etc. Esse carinha aqui, com o goTo, eu não movo a minha seta em relação à angulação. Tá? Eu só movo em relação a eixo X e Y, vertical e horizontal, nunca diagonal. Né? Eu posso ir para a diagonal, mas a minha seta ela não se mexe, né? Ela não rotaciona. Então, o que eu tenho é basicamente o que eu fiz aqui com vocês, certo? Eu tenho de um lado o forward, left, assim por diante, de um outro o goTo, que poderia ser também o set XY, set position, set X, set Y. Tanto faz. Ainda em relação às coisas duplicadas que eu tenho no Turtle, eu tenho a posição da origem como o home. Tá? Então eu consigo movimentar da onde eu estiver para a origem sem precisar fazer um goTo 00. Eu simplesmente faço um
home. Se o meu turtle chama quad, eu faço simplesmente quad.home e ele volta para a origem. Um exercíciozinho para a gente finalizar essa primeira parte. Criar as classes quadrado e triângulo com os mesmos atributos, os mesmos métodos. Atributo lado, método desenha. Então o que essas classes vão fazer? A classe quadrado e a classe triângulo elas vão basicamente fazer a mesma coisa. Elas vão desenhar um quadrado e um triângulo. Porém, quando eu inicializar a minha classe quadrado, eu já tenho que inicializá-la com o lado do quadrado. Quando eu inicializar a classe triângulo, eu já tenho que inicializar com o tamanho do lado também. Ou seja, o lado ele é um atributo da classe. Tranquilo? Beleza? E quando eu chamar o método desenha, eu vou desenhar um quadrado com o lado que eu já tinha passado. Quando eu chamar o desenho do triângulo, eu vou desenhá-lo com o lado que eu também já tinha passado. Certo? E segunda, modificar as classes anteriores para não ter o atributo lado como atributo da classe. Ou seja, esse carinha aqui ó, não vai mais existir. Não vai mais existir. Esse parâmetro, qual parâmetro? O parâmetro lado, ele deve ser passado como argumento da função desenha. O que é argumento? É o que vai aqui dentro desse parêntese. Então, eu vou chamar desenha e enviar o tamanho do lado que eu quero que desenhe. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar um quadrado de lado 100, eu faço desenha 100. Se eu quiser fazer um quadrado de lado 5, eu faço desenha 5. Beleza? Esses dois exercícios. Então, quem quiser tentar, dá uma tentada, que eu vou fazer agora a implementação desses exercícios para vocês.